gente gravar ou não. Hoje foi mais rápido. Então, agora, boa noite a todos e todas, oficialmente. Vamos dar início ao nosso terceiro dia do nosso ciclo de palestras, e que tem por tema hoje, interdisciplinaridade e formação de professores, com a professora Gisele Soares Lemos Chau. Se eu não tiver dito corretamente, depois me corrija, por gentileza. Que é professora adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, doutora em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em Educação Especial, especialista em Construção do Conhecimento e Ensino, Licenciatura e Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em Intervenções Precoces no Autismo, em Educação, Contemporaneidade e Novas Tecnologias, líder do Núcleo de Pesquisa e Educação em Ciências da Univasf, associada à Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, professora do Colegiado de Ciências da Natureza, professora colaboradora do Programa de Mestrado em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido. Possui experiência acadêmica em ensino, com ênfase em ensino de ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: autismo, ensino de ciências, formação de professores e interdisciplinariedade. Professora, muito obrigada, por prontamente ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje, nessa noite, para partilhar os seus conhecimentos com a gente. Fique à vontade, por gentileza. Obrigada, Ana. Eu vou passar para outra aba, porque eu vou abrir com a apresentação dos slides, então eu não vou conseguir ver mensagens. Então, se você precisar falar comigo... Eu abro o microfone, pode ficar tranquilo. Abre o microfone, tá bom? Combinado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Ana, e do programa, para estar fazendo essa fala, vai ser um bate-papo, um diálogo. Vou tentar restringir minha fala a 40 minutos, e na medida do possível, e aí a gente vai fazendo algumas reflexões e tendo uma conversa. Tudo bem, pessoal? O tema trazido... Só uma observação, ainda não abriu para a gente, não sei se para as outras pessoas, com modo apresentação, acho que vale a pena clicar de novo. Abriu, Ana? Ainda não. Também não é uma coisa que nos impede de... Abriu? Não, mas a gente consegue acompanhar, sim, também não é um problema. Certo. Ou eu posso tentar abrir de outra forma. Isso tem acontecido com outras pessoas. Deixa eu tentar abrir de outra forma. Será que uma tela cheia vai? O professor Humberto está dizendo que esse formato está bom porque consegue lhe ver também. Então, se deixamos daquela maneira mesmo. Clica no arquivo, acho que deve ir. Clicando no arquivo, né, Ana? Uhum. Deixa eu ver. E aí, Ana, apareceu? Ele apareceu, se ele não abrir... Aí, pronto, deu certo. Tá, Professor Humberto, consegue ver a professora também? Nesse formato? Então, seguimos. O título da palestra, gente, da fala, é Interdisciplinaridade e Formação de Professores. Uma palavra e uma expressão-chave, que perpassam a vida da gente, nossos estudos. São duas palavras bastante importantes, e a gente vai estar tentando entender como a gente trabalha a interdisciplinaridade na formação dos professores. Já que hoje se cobra tanto dos professores, fazer um trabalho interdisciplinar, mas como fazer isso se na minha formação inicial eu ainda não tive, esse aprendizado? Como é que eu vou fazer isso por meio de uma palestra, por exemplo, ou de um curso rápido? Vamos ver um pouquinho sobre essas questões.
Rapidamente, a gente pode mencionar que temos 2 referências brasileiras com relação a esse tema, que é a Ivani Fazenda e o Japiaçu, que eu acho que as outras colegas que ministraram palestra antes devem ter mencionado. E a gente vai pensar um pouquinho que a interdisciplinaridade, de acordo com Fazenda, ela surgiu um pouquinho depois da primeira metade do século XX, e a gente vai pensar que foi um período muito propício para o surgimento de uma ideia como de relacionar disciplinas, né? Porque foi um período em que a gente estava saindo de uma ciência positivista, né? Partindo de uma filosofia positivista, para um período em que estavam emergindo as ciências humanas e sociais, para o início do século XX, né? Para um período em que estava ascendendo a nova filosofia das ciências, né? Em 1930, Karl Popper lança a ideia de que não existe um único método, né, que as verdades são provisórias. Então, há muitas mudanças no âmbito social, no âmbito da filosofia, né, no âmbito, em várias áreas. Na ciência também houve essa perspectiva, né, de mudança de mentalidade. Isso levou George Gusdorf, né, um dos grandes precursores desse movimento da interdisciplinaridade, a propor para a Unesco um projeto de pesquisa interdisciplinar de unir as diversas ciências humanas, né? Então, isso aí foi um marco para o desenvolvimento da interdisciplinaridade. Isso foi em 60, que no Brasil a gente vai começar a ver as discussões de interdisciplinaridade na década de 70, né? Japiaçu vai discutir no âmbito da pesquisa e Fazenda vai discutir no âmbito do ensino. A Fazenda, ela vai dar 3 décadas em que ela vai mostrar o que é que estava acontecendo com relação às discussões sobre interdisciplinaridade. Na década de 70, ela diz que é um período de construção epistemológica, da gente pensar assim, o que é a interdisciplinaridade, tentar definir em que consiste esse fenômeno. 10 anos depois, houveram outras buscas, né? A busca por um método. Como é que a gente pode fazer a interdisciplinaridade acontecer? Veja que em 80 a gente ainda não conseguiu uma definição da interdisciplinaridade, né, efetiva, que esteja até hoje. Enfim, em 80 a gente tem essa busca do método, em 90 a gente pensa em buscar uma teoria da interdisciplinaridade. Aí vocês perguntam, temos a definição, Gisele, você vai dar aí? Você vai dar para a gente esse método? Você vai dar para a gente a teoria? Não. Porque nós não temos uma única definição de interdisciplinaridade, existem várias definições muito coerentes, mas existem vertentes diferentes de pensar a interdisciplinaridade. O Lenoir ele vai apontar num texto dele, em alguns textos dele, sobre essas diferentes vertentes. Não existe um método interdisciplinar, existem formas de fazer, né? Eu sigo uma determinada proposta, mas tem outros pesquisadores que podem seguir outras propostas, né? E não existe uma teoria consolidada do que seja. O que a gente tem são os conhecimentos que a gente foi adquirindo com esses pesquisadores que, desde a década de 70, vem buscando construir, né, ideias, reflexões, bases, para que a gente possa pensar num trabalho interdisciplinar. Mas a interdisciplinaridade por si, ela não é fechada. Não é possível fechar uma teoria, fechar uma definição e fechar um método, porque isso iria contra a própria ideia de interdisciplinaridade, né, que é uma ideia mais transcendente. Então, não é possível fechar. Bom, pautada nos autores, né, na corrente que eu acredito de interdisciplinaridade, aí eu trago para vocês o que é que eu penso, né, do que é interdisciplinaridade. Bom, pensar a interdisciplinaridade requer a existência de colaboração entre disciplinas. 2 pontos importantes que Fazenda traz, e que eu gosto muito, é que,
Para ter interdisciplinaridade, tem que ter disciplinas para haver integração entre elas. Então, a etapa da integração não é a etapa final da interdisciplinaridade, é o momento em que essas disciplinas se ajustam para a realização de um determinado trabalho. A interdisciplinaridade é a etapa posterior, é a etapa final, né? Então, pensar em interdisciplinaridade requer pensar que tem que ter disciplinas para ter interdisciplinaridade, tem que ter colaboração entre elas para que elas possam ser integradas, e para que isso aconteça, é mais fácil fazer um trabalho disciplinar quando você parte de um problema dentro do contexto em que você está, em que você vive, em que seu curso está, um problema que seja importante de ser resolvido, né? Existem pessoas que fazem trabalho com interdisciplinaridade a partir de temas, né? É impossível, não é impossível, mas é mais instigante e mais fácil para mim de organizar se a gente partir de um problema. E é importante dizer que esse trabalho, para ele ser interdisciplinar, ele tem que gerar um avanço cognitivo. Então, ele tem que gerar crescimento, tem que gerar um produto. Pode não ser um produto material, pode ou não, né? Mas também tem que ter o produto aprendizagem, avanço cognitivo dos envolvidos. Aí eu trouxe alguns autores, vão falar sobre alguns pressupostos que são importantes para um trabalho interdisciplinar, né? Fazenda traz muito a parceria, a importância de saber trabalhar com o outro, né? Hartmann, Zimmermann trazem a flexibilidade, de você ser flexível para poder, às vezes, abrir mão de algo da sua disciplina, da sua área, né? Em prol de tentar uma conciliação. Alvarenga, Fazenda, Renault falam da abertura. A pessoa que vai fazer um trabalho interdisciplinar, ela tem que estar aberta à novidade, aberta à pesquisa, aberta ao esforço, então tem que ter muita abertura, né? Jordão, Rosa, Schmeiser falam da cooperação. Cooperação é essencial num trabalho interdisciplinar, porque como a gente trabalha com disciplinas diferentes, a gente trabalha com pessoas, né? As pessoas responsáveis por essas disciplinas. E essas pessoas, no âmbito de suas disciplinas, têm formações diferentes. Cada disciplina tem seus conceitos, tem seus pressupostos, tem seus objetos, né? Então, tem sua metodologia. Então, são muitas questões atreladas a uma só disciplina. Então, quando a gente faz um trabalho em que a gente tem que fazer trocas entre disciplinas diferentes, tem que ter cooperação, senão não funciona, né? E uma outra questão importante, duas questões importantes, é adquirir um pensamento interdisciplinar. Spelt et al., né? Spelt, a pesquisadora lá da Austrália, e os colaboradores, eles falam nessa ideia de pensamento interdisciplinar. E é isso que eu acho que a gente deveria trazer para os nossos estudantes em cursos de licenciatura, prepará-los, né, nesse sentido, fomentar esse pensamento interdisciplinar. A questão é que isso depende de condições favoráveis. Depende de condições favoráveis fomentar o pensamento interdisciplinar e depende de condições favoráveis fomentar a própria interdisciplinaridade. E a gente vai ver um pouquinho à frente por quê, que eu vou voltar para esse pensamento, tá? Sobre a interdisciplinaridade ainda, eu não poderia deixar de trazer uma fala de Japiaçu, que eu acho importante, né? Ele diz que o trabalho interdisciplinar supõe uma interação das disciplinas, né, que a gente já ouve bastante, essa questão da interação, mas aí ele fala, ele aprofunda, ele é filósofo, né, uma interpenetração, uma interfecundação, indo desde a simples comunicação de ideias, né, o diálogo, até a integração mútua dos conceitos. E ele explica que no trabalho interdisciplinar, às vezes,
a gente pode não estar integrando tanto os conceitos de disciplina com disciplinas diferentes, mas pode envolver a epistemologia da disciplina, né? O modo de produzir o conhecimento, de como o conhecimento surge, como é que aquela disciplina pensa sobre como o conhecimento surge, a metodologia, o como fazer daquela disciplina, né? Os procedimentos, dos dados, da organização da pesquisa naquela disciplina. Ele fala de pesquisa, como eu mencionei para vocês, ele trabalha muito a interdisciplinaridade na pesquisa, apesar de mencionar a educação, né? Então, veja que quando a gente vai fazer esse trabalho entre disciplinas, a gente tem que pensar nos diferentes aspectos de uma disciplina. Uma disciplina não é só conteúdo, né? Conteúdo, teoria, não é só isso. A disciplina envolve metodologia, a disciplina envolve epistemologia, pressupostos, né? E outras coisas. Agora, o que é que a interdisciplinaridade envolve, né? Destacando esse pensamento interdisciplinar, como eu falei para vocês, que é a capacidade de superar fronteiras disciplinares, ou seja, de resolver problemas por meio da integração de conhecimentos que vêm de duas ou mais disciplinas, de modo a promover um avanço cognitivo. Então, disciplinas, duas ou mais disciplinas, precisam estar dispostas para resolver um problema, vão ter que superar as dificuldades, as fronteiras da sua própria disciplina, né? De modo a promover um avanço cognitivo, a resolução do problema e aquisição de conhecimento, né? E é importante destacar que esse avanço cognitivo, ele não pode ser um avanço cognitivo que seria possível se fosse feito por uma disciplina só. Um problema interdisciplinar, ele não pode ser um problema em que apenas uma disciplina consegue resolver, né? O problema interdisciplinar, ele tem que ser um problema que precisa de várias disciplinas. Se a gente vê a história das disciplinas, e a gente vai perceber que, às vezes, não houve avanço numa disciplina, ou num determinado conteúdo de uma disciplina, porque outro conteúdo, outra descoberta, outro conhecimento não tinha sido produzido na época. Então, por exemplo, quando Darwin trouxe a teoria dele, ainda não estava disponível a genética, né? Então, depois que surgiu a genética, aí houve algumas revisões na teoria de Darwin, porque foi possível gerar outros conhecimentos. Veja que, naturalmente, no âmbito da própria ciência, né, as ciências, elas se interconectam, né? Uma necessita da outra, há uma inter-relação natural. Então, quando a gente faz um trabalho interdisciplinar em que nós decidimos fazer, a gente precisa ter essa preocupação, né, de trabalhar em cima de um problema que só seja resolvido interdisciplinarmente. Bom, o pensamento interdisciplinar, ele envolve algumas coisas, né? Envolve o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Da capacidade de relacionar disciplinas, da aquisição de habilidades cognitivas e de crenças epistemológicas avançadas, né? A Ivanitskaya, uma pesquisadora da Universidade de Michigan, ela faz uma análise de várias propostas, até de países diferentes, sobre como trabalhar a interdisciplinaridade, de trabalhos interdisciplinares. E aí ela consegue abstrair, né? Ela conseguiu levantar esses pressupostos que ela considera muito importantes para o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar no ensino superior. Que, nesse caso, esse desenvolvimento desse pensamento crítico, que para ela é um processo natural, que surge no decorrer do trabalho interdisciplinar, né, porque é um trabalho que exige estudo, exige pesquisa, exige discussão, né, da capacidade de relacionar disciplinas, ou seja, você, dentro de uma proposta dessa, você começa a perceber como você vai conectar os conhecimentos de áreas diferentes e começa a perceber também as limitações e as dificuldades que vão surgindo
a partir desse processo de interconexão, né, de disciplinas. E a aquisição de habilidades metacognitivas, né, em que ela traz a importância da gente pensar sobre o nosso próprio pensamento. Então, se minha disciplina está envolvida, naturalmente eu tenho crenças, eu tenho ideias, eu tenho reflexões que já foram criadas e já foram produzidas na minha mente em todo o meu processo formativo e vivencial. Então, se eu estou trabalhando com pessoas de outras áreas, eu acabo enxergando muito parcialmente o fenômeno, né? Então, se eu quero ajudar na resolução daquele problema, eu tenho que começar a questionar se alguns posicionamentos meus, eles não são muito voltados à formação que eu tive. Será que eu não devo olhar de uma outra maneira? Né? Então, ela fala que é importante essas habilidades metacognitivas. E crenças epistemológicas mais avançadas, né? Que seria esse ultrapassar o conhecimento para o qual nós fomos formados, né? E ganhar, né, conhecimentos relativos ao processo do próprio trabalho interdisciplinar. É bem interessante que tem um programa interdisciplinar na Universidade de Miami, não sei se ele ainda existe, mas tem alguns textos que falam desse trabalho, e aí os autores elencam assim, todas as vantagens de você participar de um curso interdisciplinar, de um curso de estudos interdisciplinares, né? Em termos de habilidades, de conhecimentos, de desenvolvimento do discente. Assim, é muito legal, são muito legais. Mas eu não trouxe isso aqui agora não, tá? O que podemos entender sobre a interdisciplinaridade, né? Não existem modelos ou fórmulas para trabalhar, tá? A Klein fala isso muito bem. É preciso adquirir uma capacidade de refletir na ação e sobre a ação, ou seja, a gente precisa ter essa capacidade crítica de pensar, metacognitiva, de pensar sobre o nosso pensamento, né? De refletir sobre o que está acontecendo. São necessárias essas habilidades metacognitivas que nós vimos agora, né? Fazenda ressalta a necessidade de adquirir uma atitude interdisciplinar que, para ela, é a atitude de uma pessoa que realmente tem abertura, tem flexibilidade, né? Tem disposição, tem vontade de estudar, né? Para poder participar do processo. Então, essa atitude interdisciplinar que Fazenda traz envolve tudo isso. Pensar e agir interdisciplinarmente requer reflexão, pesquisa e relação entre pensamento e ação, né? Que está muito ligada àquela ideia de Sean, da capacidade de refletir na ação, mas também está ligada à ideia de que a formação interdisciplinar ela está muito ligada à formação pela pesquisa. Na minha tese, eu pesquisei isso, né? Tanto o trabalho de formar interdisciplinarmente os licenciandos ajuda na formação por pesquisa deles, quanto o trabalho por pesquisa traz vantagens à formação interdisciplinar. É muito legal esse processo. Eu trouxe aí da obra de Spelt, né, um artigo dela, adaptado de Biggs, que fala sobre os pressupostos da formação interdisciplinar. Aí a gente tem aí como pressupostos o estudante tem que estar preparado, né, para esse trabalho, e aí eu vou mostrar em quais aspectos, né? O meio ambiente tem que estar favorável, tem que haver condições favoráveis para esse trabalho. O processo de aprendizagem ele tem que estar planejado de uma forma que ajude para que aquele trabalho interdisciplinar aconteça, e tudo isso, né, dentro de um processo, geram o pensamento interdisciplinar, que é o produto que a gente quer. Em termos aos sujeitos, né, o que é necessário. Alguns desses a gente viu no slide anterior, né, é preciso a abertura para o processo, a curiosidade, né? Pessoas que têm essa curiosidade, elas têm mais vantagens em estar fazendo um trabalho interdisciplinar, porque elas querem saber das coisas, o respeito ao outro, porque como é um trabalho colaborativo,
e às vezes a gente tem diferenças epistemológicas grandes nas disciplinas, a gente precisa saber o limite, né? E respeitar a outra pessoa que está participando do processo, ter paciência, porque como todo trabalho coletivo, muitas vezes o trabalho interdisciplinar pode gerar discussões, né? E as pessoas ficam, às vezes, muito alteradas. Então, a gente tem que lembrar do respeito, tem que lembrar da paciência nesse momento. E, principalmente, da autorregulação, da gente saber até onde a gente deve ir. A gente não deve abrir mão da nossa disciplina totalmente, dos conhecimentos, do que nossa disciplina traz, né? Mas a gente precisa saber negociar algumas coisas com outras disciplinas, com outras áreas, e para isso a gente tem que se autorregular, porque nós somos formados para defender arduamente a nossa disciplina, né? Conhecimentos prévios sociais e educacionais, né, voltados ao ambiente em que a gente está fazendo esse trabalho interdisciplinar, ao trabalho que a gente está. Esses conhecimentos sociais e educacionais, eles vão ajudar esse estudante a ter um caráter, né, adequado, que vai ser propício para participar de um trabalho coletivo e um trabalho onde vai ter que ter discussões, né, e produções. Diligência, né? É o estudante querer participar, o professor querer ir atrás, querer realmente fazer parte, porque não é um processo fácil. Eu acho tão engraçado, conversando sobre interdisciplinaridade com um colega lá de Curitiba, do Paraná, aí ele falando, Gisele, nem me fale desses trabalhos interdisciplinares, eu não quero mais saber disso. E ele fazia esse tipo de trabalho, né? Mas ele se estressou muito no processo, porque é um processo realmente cansativo, desgastante, né? Às vezes as pessoas não conseguem se entender, e aí é uma confusão. Por isso que muita gente não quer fazer. Só que os ganhos do trabalho interdisciplinar, eles são muito bons, né? Você cresce cognitivamente, você desenvolve habilidades, você resolve um problema, então é legal, né, fazer trocas com outras pessoas. Quais conhecimentos e habilidades são necessários, né, para o estudante ou para o professor, né? Quando eu coloco estudante, é porque eu penso na formação do estudante nos cursos de licenciatura, né? Conhecimentos de disciplinas, ou seja, qual a sua disciplina? Você tem que ter conhecimento da sua disciplina, dos conteúdos da sua disciplina, das metodologias da sua disciplina, né? Conhecimentos de paradigmas. Quais foram os paradigmas dentro da sua disciplina que são muito importantes, né? Então, quem é da biologia vai saber da genética de Gregor Mendel. Quem for da física vai saber da mecânica de Newton, por exemplo, né? Então, é importante ter conhecimento de paradigmas. Conhecimentos de interdisciplinaridade. Basicamente, você tem que saber o que é a interdisciplinaridade, diferenciar a interdisciplinaridade de outros fenômenos que são muito confundidos, como a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, né, a transdisciplinaridade. Então, é importante ter alguns conhecimentos de interdisciplinaridade. Habilidades cognitivas superiores, capacidades do tipo de planejamento, de memória, de atenção, né, que são habilidades que vão estar te dando vantagens num cenário de resolução de um problema, né, de organização, de planejamento. Habilidade de comunicação para saber lidar com as outras pessoas. Então, uma só pessoa não vai conseguir ter sempre 100% de tudo, de todos esses conhecimentos. Mas a ideia é que tenha um pouco de cada um deles, né? Claro que alguns vão ter mais vantagem em alguns aspectos e outros em outros aspectos. É preciso um meio ambiente, né? Estava lá no desenho, vocês viram, um meio ambiente favorável. O que significa isso? Um currículo que consiga equilibrar disciplinaridade e interdisciplinaridade, ou seja, tem as disciplinas, que são muito importantes no trabalho interdisciplinar, mas precisa ter um lugar da interdisciplinaridade,
Onde é que vai haver esse trabalho? Vão haver essas trocas, vão haver esse fenômeno. Onde é que esse fenômeno vai acontecer? No currículo, né? Se ele está previsto, ele vai ter que acontecer. Se ele não está, ele pode não acontecer, que é o que acontece na maioria das vezes. Por mais que no PPC do curso, do projeto do curso, esteja dizendo o curso é interdisciplinar, mas não está previsto nada de interdisciplinaridade. Nenhum projeto, nenhuma disciplina, nenhuma forma de relacionar as disciplinas do próprio curso, então realmente não é um curso interdisciplinar, né? Professores. Professores que tenham foco, perícia, professores que sejam voltados para o desenvolvimento e o ensino, e que tenham certo consenso do que seja interdisciplinaridade. Porque se aquele grupo de professores ele está disposto a trabalhar a formação interdisciplinar do estudante, então eles precisam, aquele grupo precisa ter uma linguagem, né, uma linguagem no mesmo sentido. Que tipo de trabalho interdisciplinar a gente vai fazer, né? E é importante que nesse grupo de professores tenham um ou mais professores que tenham perícia em interdisciplinaridade, ou seja, que tenham um pouco de experiência, que tenham um pouco de conhecimento a mais sobre interdisciplinaridade, para favorecer o próprio grupo de professores, né? A pedagogia, alguns aspectos da pedagogia do curso podem favorecer, né? A ideia de ter realmente previsto e acontecer trabalho interdisciplinar dentro do curso, a interdisciplinaridade acontecer dentro do curso, né? Os estudantes serem a pedagogia voltada para uma aprendizagem mais ativa dos estudantes, que os estudantes eles possam criar, eles possam planejar, eles possam participar ativamente no processo de todo o curso, mas principalmente no trabalho interdisciplinar, né, que é fundamental. E uma pedagogia que pregue a colaboração, né, a colaboração entre uns e outros dentro do próprio curso, né, independente de seu trabalho interdisciplinar. Né, que o curso pregue uma pedagogia voltada para a colaboração. E a avaliação, uma avaliação diferenciada, que entenda que você não vai avaliar os estudantes que estão fazendo um trabalho interdisciplinar por testes e provas. Você vai avaliar por tudo que acontece no processo, né? E o que acontece no processo, Gisele? Cada trabalho interdisciplinar vai requerer determinadas ações. Então, como avaliar esses estudantes? A partir dessas ações, do crescimento no decorrer do processo, né? Então, esse curso, ele precisa prever uma avaliação assim, né? Que entenda que a interdisciplinaridade, muitas vezes, não vai ser o produto, não vai ocorrer no final, mas que todo o processo em busca dela valeu a pena e que desenvolveu as pessoas. Né? A Fazenda ela fala o seguinte, que a gente tem que primeiro integrar as disciplinas, né? Então a gente vai articulá-las, a gente vai organizá-las de uma forma que elas interajam, nesse caso, para resolver um problema. E aí, depois que resolve esse problema, aí é que você vai ver se o trabalho foi interdisciplinar ou não. Realmente houve integração das disciplinas, houve participação de todas as disciplinas, proporcional, né? Houve um ganho cognitivo, um produto no final. O problema foi resolvido de uma forma que, se fosse por uma disciplina só, ele não conseguiria ser resolvido, né? Então, se tudo isso for favorável, for sim, 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 então foi um trabalho interdisciplinar. Então, muitas vezes você acha ou quer fazer um trabalho interdisciplinar, mas não dá para descobrir no processo. Você propõe o trabalho, mas você precisa ver se realmente o processo foi interdisciplinar. Né? Todas as disciplinas participaram mesmo, todas auxiliaram, né? Houve uma proporcionalidade, houve avanço cognitivo, houve um produto, aí foi interdisciplinar.
como eu falei para vocês, na minha tese eu consegui aferir, né, que há essa retroalimentação entre a pesquisa no ensino e a formação investigativa interdisciplinar. No meu canal tem vídeo falando sobre isso, explicando, né, quem quiser dar uma olhadinha, no final, no último slide, eu coloquei o canal do YouTube, qual é, tá? Essa ideia de que formar o estudante para pesquisa no ensino e formar para a investigação, formar para a interdisciplinaridade é um processo que consegue se retroalimentar. Você forma para os dois e um ajuda o outro. Como fazer o trabalho interdisciplinar pesquisando o ensino, né? Então, aí, uns passos. Por causa da complexidade das disciplinas, então a gente parte de uma pergunta. Falei para vocês, um problema é uma pergunta, né? Uma pergunta que só pode ser resolvida por 2 ou mais disciplinas. Depois, cada disciplina deve fazer uma pergunta mais específica. A gente não tem um objetivo geral e depois cria específicos para resolver o geral? Então, a gente tem um problema e aí cada disciplina cria uma pergunta específica, apropriada, para que possa resolver o problema, né? Que a partir da resolução de todas essas perguntas específicas, a gente vai chegar na resolução do problema. É o conjunto de respostas a essas últimas perguntas das disciplinas que ocorre a reconciliação e a integração interdisciplinar. Tá? Então, veja que até aqui o método, de uma certa maneira, foi interdisciplinar, mas as perguntas são disciplinares. A pergunta maior é interdisciplinar, o trabalho para responder vai ser interdisciplinar, cada disciplina que participa faz uma pergunta disciplinar, e aí vamos responder essas perguntas disciplinares, e a integração dessas respostas é o trabalho de integração disciplinar. Tá? Então, perguntas específicas, aí se dá as respostas, né? Investigação das respostas, com essas respostas, a gente conseguiu integrar as disciplinas, né? E aí essa resposta, todas as disciplinas participaram proporcionalmente, a pergunta ela foi realmente interdisciplinar, ela gerou um produto novo que não seria possível de ser produzido por uma só disciplina. Então, se tudo isso ocorreu, foi um trabalho interdisciplinar. As referências que eu usei para essa apresentação foram o livro de Fazenda e alguns artigos, né, de Vanitskaya, Japiaçu, New e Green e Spelt. Gratidão. O canal do YouTube o endereço do YouTube /Gishal, que é o meu apelido com o meu sobrenome. O Instagram é @chalgisele e meu e-mail é gisele.chal@univasf.edu.br. Obrigada.